Olá, gratidão por mais um encontro com você aqui nesse canal, onde eu tenho partilhado experiências, recebido sua atenção a cada uma de nossas matérias. É uma aproximação sublime, pautada em ideias, transformação e compreensão da mudança, sempre objetivando o aprimoramento das nossas relações, das relações humanas e a redução do sofrimento da humanidade como um todo. Mais marcante por se tratar de uma perspectiva de efetividade, equilíbrio e resultados. Diante dos vários questionamentos que eu tenho recebido, muitas pessoas com desânimo em acreditar nas pessoas, em acreditar nas instituições, eu comecei uma série de vídeos analisando a efetividade dos direitos humanos quando eles são bem manejados, em casos incluindo também o Brasil, quando condenado por crimes ou por cortes internacionais de direitos humanos pelo mundo. Você já sabia disso? Já aconteceu. Hoje é um ponto importante que nós vamos apresentar. Daí, eu venho apresentar aqui um livro feito por estudiosos de direitos humanos, e o nome é Direitos Humanos e Tempos de Crise, ou Em Tempos de Crise, que foi publicado agora em fins de 2019. Como você já sabe, eu sou o Clóvis Renato, advogado e professor que milita efetivamente contra os direitos na prática, tanto acadêmica quanto nos tribunais em âmbito nacional e internacional, demarcando a minha atividade como assessor técnico nas duas últimas conferências internacionais do trabalho da Organização Internacional do Trabalho na ONU, em Genebra. Eu sinto cada vez mais energia em continuar pelo seu reconhecimento, assistindo aos vídeos diariamente. Já estamos aí com milhares de views crescentes entre o YouTube, Facebook, Instagram, Telegram e outros. Ainda tem até um grupo no WhatsApp, as pessoas têm até participado e questionado. Também eu, por ter sido agraciado com o Prêmio Nacional de Direitos Humanos da Ana Matra, trabalhado como assessor na OIT e advogar em causas sociais, sempre aprimorando a matéria na academia, com ampliação após o término do nosso doutorado em Direito. Porque a questão da efetividade e da eficácia dos direitos humanos é pauta hoje muito forte, especialmente em países com governantes temporários que mantêm o ar de campanha e ainda continuam querendo implementar políticas públicas excludentes, como ocorre em alguns dos 193 países vinculados à Organização das Nações Unidas. Daí a temática de hoje, demarcando a jurisprudência das cortes em condenações, incluindo o Brasil. E aí vamos tratar, inclusive, como é que isso foi esse cumprimento. Sei que é uma pauta que lhe inquieta, tanto quanto a minha linha de atuação, porque você é humano, certamente não quer sofrer. Abriu mão de parte da sua liberdade para que o Estado amplie a sua dignidade e não a restrinja sem uma fundamentação adequada. Muitos estão mandando mensagens desejando que lancemos logo os cursos com aprofundamento sistemático de 2020. Eu fico feliz e digo que pretendemos iniciar com o curso sobre assédio moral pautado na última convenção da Organização Internacional do Trabalho e na jurisprudência atualizada brasileira, com casos concretos que anunciarei em breve para as pessoas que tiverem interesse. Eu percebo que o nosso material é escasso, principalmente a nível de abordagem, uma abordagem que visa equilíbrio e justiça para fins de emancipação de cada pessoa como um ser humano. Para tanto, impressiona meus sentidos ver pessoas clicando centenas de vezes em um vídeo sobre como provar assédio moral ou sobre a posição do governo brasileiro com relação à Organização Internacional do Trabalho. Um vídeo que a gente fez sobre o decreto, por exemplo. Aí eu digo realmente obrigado, muito obrigado. Porque isso elabora algo melhor no nosso espírito. Hoje eu estou mais familiarizado com você, amigo da África, que fala português, amigo da América Latina e do Brasil como um todo, vendo como temos necessidades iguais, demarcadas pelos interesses e perguntas que tenho recebido. Eu não esperava que 15 mil pessoas estivessem pesquisando sobre assédio moral e dignidade quando postei o vídeo no Facebook, nem com a demanda pelo curso. Já temos ministrado pelo país inteiro, tem acompanhado, mais interessante.
Claro que eu não sou detentor da verdade, como eu dizia, eu penso como Hermes Trismegisto, 3.500 anos antes de Cristo, que todas as verdades são meias verdades, dada a polaridade reinante. Daí eu estou trabalhando tanto para ver o equilíbrio das relações e não invisibilizar qualquer posicionamento ou ser partidário monocular. Eu estou disposto a ampliar os horizontes, apto a mudar-se, compreender que tem que ser diferente. Por isso eu aceito todos os interessados como membros nas nossas redes sociais, desde que tenha a ver com a nossa temática, né? Então, vamos ao papo de hoje, já informando aos colegas que até março teremos as chamadas sobre o curso que trata de assédio moral, que eu estou carinhosamente elaborando para você. Obrigado, vamos seguir aqui. O livro Democracia e ou Em Tempos de Crise, ele tem uma seção de abertura, ele tem divisão em 4 partes, a primeira sobre política dos corpos, sexualidade e gênero, uma segunda parte sobre direitos e proteção social, a terceira parte abordando a atuação judicial e estudos a partir de casos, e a quarta parte com perspectivas críticas do sistema interamericano de direitos humanos. E aí é importante que na sessão de abertura trata da formação jurídica e direitos humanos. Dentro dessa perspectiva vem 21 capítulos, um livro de 510 páginas da editora FI. Primeiro, Direitos Humanos e Ensino do Direito, o impacto do modelo de formação dos juristas no Brasil na transição do discurso à prática dos direitos humanos, que foi escrito pelo Arthur Laércio Ronce. Já na primeira parte, sobre política dos corpos, sexualidade e gênero, nós vamos encontrar um capítulo importante hoje ainda, né? E principalmente agora, né? Tratando sobre corpo, direito e relações de poder. Uma análise do controle jurídico sobre a vida e o corpo na modernidade, do Tiago Augusto Galeão de Azevedo. Importante, nós tivemos lá em Genebra, e um dos pontos mais difíceis foi inserir isso na parte de assédio moral na Convenção 190 da OIT, a última, né? O terceiro capítulo é O que é a mulher? Um ensaio sobre a crítica epistemológica ao sujeito universal a partir da perspectiva de gênero, do Gabriel Teixeira Cunha. Hoje ainda estamos isso como objetivo da OIT, essa questão da mulher para a própria questão do trabalho. O quarto capítulo trata de Sheila Benarrib e a desigualdade de gênero, contribuições e críticas, escrito pela Verena Orlando de Mendonça Alves. O quinto capítulo traz o tema Saúde dos Transsexuais na Sociedade Heteronormativa, judicialização de políticas contra o desconhecimento da identidade de gênero, escrito por 3 autores, a Daniele Campos, o Cícius Chay e a Mônica Souza. E aí partimos já para a segunda parte do livro, que é Direitos e Proteção Social. Já começa do artigo 6º, virou um capítulo chamado Acidentes de Trabalho e Negligência. O tratamento brasileiro ao trabalho exposto a risco, escrito aí pela Silvia Gabriela Corrêa Tavares. Capítulo 7, Direitos Humanos e Trabalho, Trabalho Decente e a Realidade Brasileira, escrito pelo José Cláudio Monteiro de Brito Filho e pela Vanessa Rocha Ferreira, partindo exatamente nessas perspectivas dos direitos sociais de segunda dimensão dos direitos fundamentais, aí lembrando as terminologias do Karel Vazak. O capítulo 8º, o modelo de seguro hipotético e as políticas sociais compensatórias desenvolvidas para pessoas com deficiência. Um texto do João Daniel e do Ricardo Taxi. Ponto também muito importante hoje nessa efetivação de direitos que estão previstos aí desde a Declaração Universal dos Direitos Humanos. O capítulo 9, o trabalho reprodutivo das trabalhadoras domésticas, conceitos e avanços legais na América do Sul, foi escrito pela Rafaela Araújo Rodrigues e traz aí ao Brasil, que agora tinha ratificado e no novo decreto lide essa parte de doméstico, né? Capítulo 10, os desafios distributivos do Sistema Único de Saúde à luz das teorias da justiça, foi escrito pelo João Daniel Risch e pelo Ricardo Tax. Hoje também é uma pauta do desenvolvimento sustentável, a universalização da saúde para os 193 países no mundo. Começa a terceira parte do livro com a atuação judicial
e estudos a partir de casos, e é importante que nós vamos trazer outros livros sobre jurisprudência das cortes, influenciando nos países, né? O capítulo 11 é Homens da Lei, Ideias de Raça, Noções de Raça em Uso no Julgamento do caso Borari Araripium, escrito pelo Adalberto Júnior. O capítulo 12 dessa obra, Democracia em Tempos ou em Tempos de Crise, que é por um judiciário que aplique novos institutos baseados na liberdade, a extensão de penas alternativas. Foi escrito pela Verona Holanda Alves. Também bem importante a gente dar uma observada para que nós possamos fazer a nossa reflexão crítica, né? No capítulo 13 tem o incidente da suspensão de segurança e seus aspectos políticos, da sistematização procedimental à análise crítica do caso Belo Monte, escrita aí pelo Twig Lopes e pela Flávia Vieira. Importantíssimo, a casa aí de Belo Monte, o que está acontecendo. Começa a quarta parte do livro com um título da parte como Perspectivas Críticas do Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Nessa quarta parte vem os últimos capítulos da obra, com o 14º, a interpretação evolutiva da Convenção Americana sobre Direitos Humanos nos casos Artávia Murilo versus Costa Rica e Fazenda Brasil Verde versus Brasil. Ele vem trazendo análises comparativas e empíricas feitas aí pelo Breno Bahia Magalhães e pela Ana Catarina Rischi. Veja a provocação do livro como é importante. O 15º capítulo é O Brasil cumpriu com o caso Damião Ximenes Lopes, um problema que aconteceu aqui em Sobral, no Ceará, né, a questão, o sistema interamericano e o problema do cumprimento. Foi escrito aí pela Rafaela Teixeira e pelo Laércio Neto. Bem pontual isso, porque o Supremo está para analisar essa questão, né? O 16º capítulo, Desenvolvimento Progressivo do Direito Internacional e os casos de violência de gênero na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Está aumentando muito esses casos, principalmente aqui no Ceará e no Brasil. Escrito aí pela Natália Mascarenhas e pela Yasmin Brígida e pela Vitória Esteves, né? Então, muito forte isso aqui, está crescendo, é uma pena. Capítulo 17, Polícia para quem precisa. A violência policial no caso Favela Nova Brasília, escrito pela Rafaela Neves e pela Verena Alves. Então, seguimos para o capítulo 18º com Justiça de Transição e a efetivação da sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos no caso Gomes Lange versus Brasil, mais um caso brasileiro. A análise da proteção dos direitos humanos no período pós-ditadura brasileira. Um texto escrito pela Camila Franco e pelo Ridivan Neto. Obra boa para a gente, de fato, pensar que vale a pena, né, trazer essas reflexões. Capítulo 19, Corte Interamericana de Direitos Humanos e a crise no sistema carcerário brasileiro. Uma análise entre o litígio estratégico e o litígio estrutural, que foi escrito pela Bianca Brook. Um ponto que são estudiosos de vários centros institucionais, inclusive de outros países. O capítulo 20, o penúltimo, né? O reconhecimento dos direitos territoriais dos povos indígenas no sistema interamericano de direitos humanos, com reflexões críticas a partir do pensamento descolonial. Olha a discussão do Boaventura, escrito por Raíza Alves. Muito bom a gente ler a gramática do tempo do Boaventura de Souza Santos, né? E o último capítulo, os sistemas internacionais de proteção aos direitos humanos e a responsabilidade do Estado no enfrentamento à violência doméstica e familiar. Um texto da Andresa Smith, da Luana Souza e da Vida Ferreira. Muito importante, aqui nós temos também a cearense Maria da Penha, né, todo o problema que foi gerado, a Lei Maria da Penha, e ainda assim os casos de violência familiar, violência no lar, têm aumentado. E pior, mais do que violência física, né, tem chegado exatamente à questão de matar, de tirar a vida, extirpar a vida, muitos crimes passionais, principalmente com mortes de mulheres, perecimento dessas pessoas, degradação da família, situações tristes. Outro dia estava no jornal aqui do Ceará, toda uma discussão do filho procurando para prender o pai porque matou a mãe. Que situação triste, as questões que têm que ser abordadas, às vezes os tratamentos,
as UPAs, os tratamentos também psicológicos, fazer uma prevenção, esses núcleos de apoio aí de anônimos, como codependentes anônimos, que tem a questão de problemas com relacionamentos, neuróticos anônimos, problemas com emoções, mulheres que amam demais anônimas, ficam romanceando situações, tem homens também que passam por isso e ficam querendo impor suas vontades às pessoas, né? DASA, dependência de amor e sexo anônimos, tudo isso grátis, e que pode expandir e melhorar o relacionamento das pessoas, até as pastorais, os encontros de casais com Cristo e outras situações, né, tanto religiosas quanto não religiosas, quanto de uma perspectiva de mente bem aberta, mas a gente tem que resolver esses problemas, não só de forma repressiva, mas de forma preventiva. E aí é um ponto relevante, parabéns aí aos que estão escrevendo, que escreveram essa obra, que às vezes a gente faz academicamente, essa questão de publicação da CAPES, pontuação, e muitas vezes grandes textos, boas ideias, boas provocações, às vezes até o texto às vezes não chega a ser tão bom em 100% das suas linhas, mas uma linha traz uma provocação, traz uma ideia que pode mudar a vida da pessoa que lê e consequentemente mudar várias pessoas, mudar várias realidades. Como dizia o Monteiro Lobato, os livros não mudam o mundo, os livros mudam as pessoas e as pessoas mudam o mundo. E daí, nessa temática de democracia, e ele aí abre o parêntese, o M, né, em tempos de crise, muito forte e muito importante para nós, quando exatamente os sistemas internos dos estados não estão sendo suficientes, como aplicar as normatizações de direitos humanos em âmbito internacional, principalmente quando estão ratificadas no país. Tem o controle de convencionalidade, que deve ser feito pelos magistrados, porque tem status de norma constitucional ou supralegal nesse caso. Então, como fazer essas questões? Da efetividade dos direitos, da eficácia, né, numa perspectiva de eficácia, é estar pronto para ser cumprido, para ser executado, é imperativo, cogente, né? Por exemplo, pode gerar sanções, é eficácia de um direito, ele está no ponto de ser executado. E efetividade é ter realmente um resultado social, ter um cumprimento realmente da proposta, do direito, com uma perspectiva de educação, de melhoria das condições das pessoas, de melhoria das relações humanas. Então, desculpa aí que tá vendo obras aqui vizinho, mas nós vamos dar continuidade. Então, nessa perspectiva aí, esses barulhos, mas vamos seguir. Então, na lógica da perspectiva de eficácia dos direitos, nós vamos encontrando uma lógica que, quando falamos de direitos humanos, muitas pessoas, inclusive, às vezes colocam comentários irônicos, que eu também respeito e acho interessante que as pessoas se envolvam. É importante, como diz aí biblicamente, nem pode ser morno, ou sejamos quentes ou sejamos frios, e vamos para frente, fazendo nosso papel, como aquilo que nós dissemos sobre armas ou flores, e que a gente comparou aí, falando dos colegas da África, antiga África portuguesa, né, mas que hoje fala português, com a Revolução dos Cravos, nos anos 70. Então, é um ponto importante, porque em 1988 nós tivemos a promulgação da Constituição de 88. Sabemos que ela já passou por dezenas de emendas, muitas coisas desnaturando, nem sempre o Supremo seguindo a origem, mas é o modelo criado pela Constituição. Temos que ter formas para avançar. O direito nos ajuda a conviver com uma certa harmonia para que a gente possa avançar como um todo. Aí é o papel positivo do direito nessa perspectiva. Então, ele vai trazer uma significação partindo de um debate que tende a ser o mais amplo possível para que a gente amplie essas relações. E uma das emendas que nós achamos interessantes foi a emenda constitucional número 45 de 2004. E lá teve a reforma do Poder Judiciário e foi inserido, por exemplo, no artigo 5º, que trata sobre os direitos individuais, e também traz algumas perspectivas de fundamentais de outras dimensões, primeira, segunda, terceira, mas ele traz uma perspectiva forte, né, que é direitos individuais, sociais, e toda uma aplicação, porque tem que ser feita uma leitura sistemática da Constituição. E lá diz que a República Federativa do Brasil se submete à jurisdição de Tribunal Penal Internacional, a qual o Brasil faça parte. Então sabemos, nós integramos a Organização
Internacional do Trabalho, temos aí a questão do Tratado de Roma, temos nossa participação na Organização das Nações Unidas e vários outros organismos internacionais e tribunais penais dos quais nós fazemos parte. Já temos inclusive, lastimavelmente, condenação, por exemplo, pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, que a gente já falou aí no texto, que vai ter um capítulo sobre o cumprimento da decisão do caso Damião Fernandes. O próprio Brasil, na questão do Pacto de São José da Costa Rica, da prisão civil do depositário infiel, como essa questão quando o Supremo criou algo sobre a supralegalidade, né? E havia a questão da equivalência dos tratados internacionais sobre direitos humanos às normas constitucionais, conforme o artigo 5º, parágrafo 2º da Constituição, e veio com essa emenda em 2004, dizer, um parágrafo 3º, como é que isso se equipara, que a gente já falou dos nossos cursos e apresentamos também alguns vídeos aqui para as pessoas. Hoje, para ser equivalente, como é que faz formalmente para que um Tratado Internacional sobre Direitos Humanos tenha essa equivalência à Constituição? Ou seja, é algo cogente, é algo que tem eficácia e que deve ter efetividade e principalmente ser aplicado em âmbito interno no país. Mas para isso tem que as pessoas conhecerem esses direitos, que é o nosso papel aqui no canal. Os advogados, nossos colegas, têm que apresentar isso nas suas petições e os magistrados têm que se manifestar. E aí não só advogados para apresentar, advogados, membros do Ministério Público, membros das defensorias públicas, tanto estaduais quanto a Defensoria Pública da União, discussões da própria Advocacia Geral da União e muitas perspectivas para a gente utilizar esses direitos. Mas temos que enxergar para que a gente possa utilizar, para que a gente possa ver, para que a gente possa crescer e criar jurisprudências favoráveis à dignidade da pessoa humana. E aí, nesse livro, achei muito relevante, lógico que nós vamos ler o livro todo, até estamos aqui para instigar a leitura, a procura e o desenvolvimento de cada pessoa, porque é muito particular o que cada um vai ler, mas a apresentação feita pelos autores, né, que na hora, lógica, não foi feito pelos autores, porque nós vimos são diversos autores em cada um dos capítulos, mas nós temos 3 organizadores e eles que tiveram esse grande trabalho de organizar também fizeram uma abertura de 3 mãos muito interessante, que convém nesse vídeo que a gente faça uma leitura, já que ela traz uma visão bem clara sobre uma perspectiva mundial acerca da aplicação e eficácia e efetividade dos direitos humanos. E vamos seguir aqui com essa reflexão a nível do que foi dito por eles. Verena Alves, Rafaela Neves, João Resch são os 3 organizadores dessa obra. E na abertura, acho muito relevante que a gente faça uma leitura. O texto que eles fizeram em 3 mãos é muito importante para o cenário, para a contextualização e para a gente ver a importância desse livro. Até mesmo na conjuntura, na divisão das partes. E eu acho que é imprescindível a leitura da abertura, já para que as pessoas que se interessem vão buscar essa obra. É possível encontrar aí com muita vastidão, muito espaço, textos muito bons que estão sendo produzidos aí pela CAPES, textos produzidos independentemente pela academia, alguns são até distribuídos gratuitamente, e é importante isso para que as pessoas possam enxergar como o conhecimento está à mão, né? Depende muito mais de nós fazermos a nossa parte, mudarmos as nossas percepções, ampliarmos a nossa compreensão. Então, vamos aí para a apresentação deles. Passados mais de 70 anos desde a conclusão e a assinatura da Declaração Universal dos Direitos Humanos, esta gama de direitos permanece sendo constantemente desafiada quanto à sua efetividade e concretude. Após os horrores presenciados durante a Segunda Grande Guerra Mundial, buscou-se desenvolver um certo conjunto de direitos que pudessem evitar os horrores do Holocausto e dos campos de concentração. Ainda assim, a realidade que se impõe nos anos, ou se impôs nos anos seguintes, fez com que tais direitos precisassem se afirmar e consolidar em cenários e contextos dramaticamente diversos. Após os desafios impostos por uma ordem global dividida entre 2 diferentes projetos de mundo durante a Guerra Fria, pela propagação de uma série de regimes ditatoriais que se sucederam durante as décadas de 60 a 80 em diferentes partes do planeta, mas especialmente na América Latina, pela ocorrência de repetidos conflitos armados
decorrente de disputas de interesses geopolíticos, econômicos, diferenças étnicas e religiosas, culturais, pela cruel manutenção de modelos de dominação colonial, pelas terríveis experiências de regimes de segregação racial, pelas austeras respostas neoliberais às repetidas crises econômicas e sociais do liberalismo econômico, pelo crescente populismo que ameaça os valores básicos das democracias liberais contemporâneas, a modernidade inaugurada pela Era dos Direitos não parece ter possibilitado o progresso humano, linear e contínuo que acreditávamos. Embora tais promessas pareçam ter sido definitivamente descumpridas, seus ecos continuam povoando o imaginário contemporâneo, sustentando reivindicações e constituindo a gramática de demandas emergentes por condições concretas de dignidade. Apesar de todas as violações constatadas sob a égide dos direitos inalienáveis e universais, uma noção de direitos humanos, por mais vaga e difusa que possa parecer, persiste sendo a fonte de esperança para as mazelas sociais. Aliás, é justamente a partir da estipulação de bases normativas que se possibilita o acesso a ferramentas que viabilizam as denúncias às violações, o que quer dizer que, em outras palavras, que a ideia em si de violações pressupõe antes a existência de expectativas de tratamento, as quais são sustentadas pela noção de direitos humanos. Nesse sentido, a ideia de direitos humanos fora articulada como um instrumento de luta para a superação da bipolaridade global, para a demanda de regimes ditatoriais e para o estabelecimento dos direitos civis e o fim do apartheid, pelo movimento de libertação nacional e pós-coloniais, pelos trabalhadores e demais movimentos sociais em busca de melhores condições de trabalho e dignidade. Apesar das constantes violações, o discurso dos direitos humanos parece ter tomado ou se tornado hegemônico e legitimador da nova ordem social e democrática. As dificuldades seguem se impondo. A noção de piso geralmente pressupõe a ocorrência de um evento problemático mais agudo que se sucede após períodos de tranquilidade e bonança. Mesmo que os direitos descritos nesta obra nunca tenham gozado de tal condição serena, muito pelo contrário. Na última década, assistimos à emergência de novos desafios, especialmente no território brasileiro. Agora vem tomando forma cada vez mais uma espécie de negativação ética e moral da defesa dos direitos humanos. Nesse sentido, tais direitos vivem uma espécie de aversão discursiva e mudança epistemológica, que afeta agora a legitimação de suas normas e o desenvolvimento de sua praxis. É dizer, em outros termos, que vem ocorrendo uma estigmatização dos direitos humanos, o que em última instância ameaça não apenas a sua narrativa, como até mesmo a vida e a integridade dos que ousam defendê-la. Nesses tempos de obscurantismo e apologia à barbárie, a academia tem um papel fundamental de contribuir para a afirmação dos direitos humanos, bem como para o seu convencimento e efetividade. Produzir e difundir conhecimento voltado para a defesa desse conjunto de direitos é uma missão que deve ser desempenhada especialmente pelos pesquisadores do direito, mas não apenas, uma vez que a noção de direitos humanos não se resume ao campo jurídico. Assim, este trabalho dessa obra, que foi realizado com o apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior do Brasil, a CAPES, reúne pesquisadoras e pesquisadores da Universidade Presbiteriana Mackenzie, da Pontifícia Universidade Católica do Rio e do Paraná, da Universidade USP, da UNB em Brasília, do Vale dos Sinos, a Unicinos, da Universidade Federal do Pará,
da Universidade Federal do Maranhão, do Mato Grosso do Sul, do Centro Universitário do Estado do Pará, o CESUPA, da Universidade de Lisboa e da American University Washington College of Law, a fim de propiciar o debate crítico sobre a crise dos direitos humanos para além do contexto brasileiro. Dessa forma, esta obra, nela, inaugura-se com um desafiante tema da educação voltada para os direitos humanos no ensino jurídico no Brasil. O tema foi estrategicamente escolhido para abrir esta coletânea diante da crescente desconfiança e o relativo abandono dos cursos de direito brasileiros do compromisso de realizar uma formação humanística fundada na defesa irrestrita dos direitos humanos. Em tempos de mecanização e reprodução acrítica das técnicas jurídicas, a formação jurídica voltada para os direitos humanos aponta para um caminho de resgate dos valores democráticos atualmente ameaçados. Em seguida, a obra passa a se dividir em 4 seções temáticas, com artigos que, de certa forma, não diretamente dialogam entre si. A tarefa de categorizar e agrupar um conjunto plural e complexo de trabalhos científicos, considerando as distintas abordagens possíveis para o tema central, representou um desafio para seus organizadores, especialmente diante de um horizonte tão vasto de temas relevantes e urgentes. Dessa forma, os trabalhos foram reunidos em sessões que compartilham uma temática em comum, para além do grande tema da crise dos direitos humanos. As seguintes temáticas foram concebidas em política dos corpos, sexualidade e gênero, direito e proteção social, atuação judicial e estudos a partir de casos e perspectivas típicas do sistema interamericano de direitos humanos. Na primeira das 4 sessões, os textos abordam o tema da sexualidade e dos direitos de gênero, corpos que se mobilizam politicamente em busca de reconhecimento e igual respeito, mas que permanecem precarizados diante dos estigmas sociais. No atual cenário, as pautas referentes aos grupos LGBTQ e feministas encontram-se no centro dos ataques produzidos pelo crescente conservadorismo moral. Os textos aqui apresentados têm como propósito despertar os leitores para temas e questões fundamentais atinentes a estes grupos, conscientizando sobre a necessidade de se compreender as suas dificuldades e suas reivindicações jurídicas. Na segunda sessão, está em foco o debate sobre as relações de trabalho e a proteção social no Brasil, diante da grave crise econômica que avançou sobre o país nos últimos anos. Vimos emergir um desmonte da legislação trabalhista e de proteção social. A relevância dessa sessão está no resgate da ideia de trabalho como um direito humano, o que vai além do mero direito a uma ocupação, mas também o direito a um trabalho digno, decente, salubre e que possibilite a realização pessoal e social do trabalhador. Além da questão do trabalho, coloca-se também em perspectiva nessa sessão a proteção social do indivíduo por meio do acesso a serviços de saúde e da proteção social da pessoa com deficiência. A terceira sessão explora a atuação judicial a partir do estudo de certos casos paradigmáticos, abordando temas diversos como os direitos dos povos indígenas, a proteção da natureza em face de grandes projetos de infraestrutura e novas concepções para a aplicação de penas em processos criminais. Essa sessão toma como ponto de partida a importância do sistema de justiça para a construção de uma cultura de direitos humanos baseada na conservação da defesa dos povos tradicionais e de suas terras, bem como no compromisso com a liberdade dos indivíduos em face do crescente aumento da aplicação de penas privativas de liberdade. Por fim, a última e quarta sessão concentra-se no estudo do sistema interamericano de direitos ligados à perspectiva dos direitos humanos. São abordados aqui nessa obra
julgamentos realizados no âmbito da atuação da Corte Interamericana de Direitos Humanos em caso de violação de direitos humanos no Brasil e na América Latina, referentes às temáticas de gênero, saúde mental, atuação policial, encarceramento em massa, justiça de transição, direitos dos povos indígenas, direitos reprodutivos e trabalho escravo. A sessão se dedica também à análise da atuação interpretativa da Corte e da análise do cumprimento de suas decisões pelos Estados. Assim, os três organizadores desejam, junto com os autores e nós aqui do canal, uma boa leitura, boas reflexões e boas perspectivas. Ao final desse vídeo, nós vamos colocar alguns trechos muito polêmicos que aconteceram exatamente por uma visão limitada acerca dos direitos humanos, que afeta governos não só aqui do Brasil, como do mundo inteiro. Coisas que não imaginávamos, como usar discursos nazistas por representantes do Estado, a discussão das cores para as pessoas, para as crianças na formação, a ressignificação, tentativa de reescrita de livros, a retirada de perspectivas de filosofia, de sociologia, de reflexões, a estigmatização de personalidades que contribuíram muito para a evolução e o desenvolvimento das pessoas, principalmente em políticas públicas de massa, situações estranhas, como pessoas irem à própria Alemanha, fazer ritos nazistas, pessoas andando com suásticas, a questão do preconceito racial ainda muito forte, novas guerras se instalando, preconceito religioso. Quer dizer, é um ambiente que traz toda a importância do tema de direitos humanos e que realmente está sendo avaliado pelas cortes e ampliando esse papel ao que tem que ser cada vez mais utilizado por nós. Então, agradeço a você que está aqui nos acompanhando, dê seu like, ligue o sininho, o pessoal que está no Instagram, no Facebook, lá marque, além de se inscrever ou de seguir, de receber as notificações quando nós publicarmos. De regra, nós estamos publicando diariamente, pretendemos fazer isso, continuar com isso, enquanto nós pudermos. É lógico que é escasso, o tempo é pouco, temos que dividir nossas atividades, mas achamos que era imprescindível fazer o que nós estamos fazendo. Então, obrigado por crescermos juntos. Um abraço e até a próxima.